Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje gostaria de meditar com você a respeito de sentimentos, emoções, impulsos, como nós devemos dominar e o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Não vamos aprofundar. No entanto, eu gostaria de compartilhar com você uma narrativa, um texto, no qual o próprio Deus ele está aconselhando, o próprio Deus ele está dirigindo o aconselhamento a respeito desse assunto que vamos meditar. Quero ler com você o livro de Gênesis, capítulo 4, verso 6 e o verso 7 diz o seguinte. Gênesis 4, verso 6 e o verso 7. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha só, queridos, quando a gente para observar essa narrativa, a gente lembra que isso aqui está num contexto da apresentação, da oferta de Caim e a oferta de Abel. Os dois foram apresentar a oferta diante do Senhor. A oferta de Abel era a oferta das suas primícias, do seu melhor. E Deus olhou para o coração de Abel e para a oferta de Abel e se agradou. Mas Deus, ele olhou para o coração de Caim e para a oferta de Caim e ele não se agradou. E quando Caim percebeu que a oferta dele não trouxe o agrado de Deus, começou a surgir sentimentos de inveja, vários tipos de sentimentos no coração dele, provavelmente sentimento de raiva pelo irmão, vários sentimentos que posteriormente levou Caim a tirar a vida do seu irmão Abel. Levou Caim a cometer o primeiro assassinato nas escrituras, na história da humanidade. Mas antes dele cometer esse assassinato, Deus ele chegou com Caim e falou para ele a respeito dos sentimentos dele. E foi o texto que nós lemos, o conselho do próprio Deus. Então eu gostaria de tirar aqui com você e compartilhar 3 ensinamentos desses 2 versos que nós lemos. A primeira coisa que a gente percebe, queridos, nesses 2 textos que nós lemos, é a respeito do questionamento divino de Deus sobre o sentimento que Caim estava sentindo. Aqui provavelmente a ira, ou então a inveja, o sentimento que ele estava sentindo. Então Deus ele traz o questionamento. A gente percebe que Deus ele percebe o semblante, ele percebe o semblante abatido de Caim e Deus ele questiona: por que te iraste? Em algumas versões da Ara diz: por que te iraste? Ou então, por que estás abatido? E por que o teu semblante está caído? Essa pergunta, queridos, da parte de Deus, ela revela preocupação com o que estava no coração de Caim. Deus estava preocupado com Caim. Deus não queria que Caim cometesse o assassinato contra o irmão. Então, primeira coisa, Deus se aproxima de Caim e fala sobre o coração dele, sobre o semblante dele. Ele demonstra preocupação. A segunda coisa é o alerta sobre o domínio do pecado. Segunda coisa, o alerta sobre o domínio do pecado. Deus ele vai advertir Caim sobre o poder do pecado. Ele vai dizer o seguinte: olha, o pecado jaz à porta, o pecado já está à porta e está sobre ti e virá sobre ti o seu desejo, mas tu deves dominar. Essa aqui é uma metáfora, é um ensinamento para dizer que o pecado ele é como se fosse uma força que está à espreita, desejando controlar Caim. Então o pecado, queridos, ele é como se fosse uma força que ele está à espreita. Não é algo à parte de nós, é algo que está, infelizmente, em nós. Perceba que Deus ele não diz: olha, cuidado com isso que vem sobre você. Ele fala sobre a força que estava sobre ele no sentido de o dominar. Mas aquilo estava no coração de Caim. Tiago vai falar que esses sentimentos, Tiago vai dizer que o pecado, Tiago vai dizer que a concupiscência, ela nasce no coração do homem, tem origem no coração do homem.
Jesus Cristo também vai nos ensinar nos evangelhos a respeito disso, dizendo, é do coração que brota, a maledicência do coração que brota, o adultério do coração que brota. E terceiro e último lugar, a gente percebe o chamado de Deus ao autocontrole para Caim, o chamado dele para o autocontrole. Então a exortação final de Deus, ele diz o seguinte, mas sobre tu deves dominar sobre esse teu pecado, sobre esse teu sentimento. Você deve dominar sobre ele. Ele enfatiza aqui, queridos, a responsabilidade que Caim ele tinha de dominar aquele sentimento. Ele tinha que dominar aquele sentimento. Cabe a ti, ele diz, cabe a ti dominar sobre isso. Cabe a ti ter domínio sobre isso. Ele está à porta. O pecado jaz à porta. Ele está querendo te dominar. Esse sentimento de ira, esse sentimento de inveja, esse sentimento que está vindo sobre você e que está fazendo com que você olhe para o seu irmão com repúdio, ele está querendo te dominar, mas você deve dominar isso daí. Então, queridos, em resumo, a gente percebe que esses versículos eles destacam a observação de Deus com relação ao nosso coração e ao pecado que tenta nos dominar. E eu gostaria de perguntar para você, o que está querendo dominar o seu coração? Ou então o que já dominou o seu coração? Ou então o que domina o seu coração? Isso é algo que a gente deve sempre pensar, porque constantemente nós estamos sujeitos a cometer pecados. Constantemente nós estamos sujeitos a essa força do pecado que quer nos dominar. Constantemente. Seja o pecado da ira, seja o pecado da fornicação, do adultério, seja o pecado da cobiça de maneira geral. Qualquer tipo de pecado, mentira, a gente precisa dominar. A gente precisa dominar. E eu digo para você, queridos, que não há possibilidade de nós dominarmos se não for pelo auxílio de Deus, se não for pela ajuda de Deus, se não for pela graça de Deus. Se a gente não se sujeitar a Deus, o inimigo ele não vai fugir de nós. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso. Que nós somos chamados para poder dominar sobre os nossos sentimentos, dominar sobre o pecado, sobre essa força que vem sobre nós, que quer nos dominar a partir do nosso próprio coração. Gostaria que você pensasse sobre isso. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado por essa reflexão. Nós oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor sonde os nossos corações. Pedimos que o Senhor nos ajude a ver se há alguma coisa que te desagrada no nosso coração. E nos ajuda, ó Deus, a dominar sobre qualquer pecado, sobre qualquer inclinação, sobre qualquer disposição para fazer o que é errado. Nos ajude a dominar, Senhor. Ter o domínio sobre a nossa língua, domínio sobre os nossos pensamentos, domínio, Senhor Deus, sobre as nossas inclinações mais tortuosas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Cremos que em Cristo podemos ter essa vitória. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe.